Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo para a glória de Deus. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, também comentarista do judaico, do hebraico e do grego, como também comentarista das culturas bíblicas, da etimologia e da mitologia bíblica. Também somos comentarista da exegese avançado e também da hermenêutica avançado. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, conhecido como o Homem da Maçã de Ouro e o Homem da Paraxá, que quer dizer porção sagrada da Palavra de Deus. Estou fazendo este vídeo para o meu amigo Ezequiel, o adorador Ezequiel, o levita Ezequiel, e os demais outros pastores que também fizeram a mesma pergunta para mim. E eu estou fazendo este vídeo para a glória de Deus. O comentário e a pauta, a enquete que a gente vamos trabalhar é sobre o livro de Jó. Isso mesmo, sobre o livro de Jó, que fala a seguinte frase que está no capítulo 2 e versículo 9, que a gente vemos a mulher de Jó amaldiçoando Jó. Será que isso procede? Sim ou não? Será que realmente a mulher de Jó, ela pediu e ela disse, amaldiçoa este Deus e morre? Será que isso é verdade? Ou uma coisa que colocaram? Olha só. Então vamos lá para esta enquete, esta pauta, para a glória de Deus. Quero deixar a todos um shalom kavai shalom para todos. Então, para a gente fazer este comentário, a gente temos que observar o capítulo 2 e o versículo 9, que fala sobre esta questão. Então, vamos lá para essa paraxá. O que a mulher de Jó disse realmente? Nos originais, a gente vamos trabalhar com eles. Realmente a mulher de Jó amaldiçoa Deus e morre? Ou abençoa Deus e morre na questão histórica bíblica? Primeiro ponto de vista, no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 9, a gente temos que entender à luz dos originais. No hebraico, o nome Jó já quer dizer Ior, então já é um outro mistério tremendo e poderoso. Então disse a sua esposa, e ela ainda refere a tua integridade e se assenta entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse, ainda se refere à sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Primeiro a gente temos que entender que existe um verbo que a gente vamos trabalhar, chamado Bari Elohim Avadu. Isso mesmo. A gente temos que trabalhar sobre este verbo hebraico, Barash Elohim Avadu, ou Vadut. Quando nós começamos a analisar essa pronúncia hebraica, devemos entender a questão do contexto e do texto biográfico, no sentido que a gente temos que entender que existe uma frase chamada shed. A palavra shed quer dizer bondade e a palavra shed quer dizer vergonha ou bom sentido. Então a gente temos que analisar o verbo da escrita original. Num primeiro ponto de vista, barash quer dizer o quê? Abençoa ou amaldiçoa? Ou amaldiçoa ou abençoa? Na linguística irônica, a mulher abençoou? Quando nós observamos, a benção araônica, ela realmente fez? Ela deu uma benção araônica baseada no livro de Números? Já ouviu falar sobre isso? Novidade, né? A benção araônica se encontra como base bíblica e prova que ela abençoou Jó no livro de Números. Ao segundo ponto de vista, há correções dos escribas e também dos copistas. Só que os copistas colocaram a escrita realmente errada.
e acrescentaram e aplicaram, porque a explicação colocaram nessa escritura sagrada. Então, quando nós observamos ao livro de capítulo 1 de Jó e versículo 5, você vai ver que há uma correção dos escribas, né, contra os copistas, que realmente estavam querendo denegrir a imagem de Moisés e denegrir a imagem de Deus. Quando nós olhamos a ligação ou corrigida, você pode ver que os copistas colocam para amaldiçoar Deus uma expressão contra Moisés e uma expressão contra Deus, usando a linguística da mulher. Ao terceiro ponto de vista, amaldiçoa em hebraico vem do verbo ou melhor dizendo, vem da expressão lekalet, ou laker, laor, baru. Então significa que esta palavra quer dizer abençoa, como também ajoelhar. Olha só que interessante. Nesse terceiro ponto de vista, observamos que no capítulo 1 e verso 5, declara que realmente é a mesma ligação, é que Deus está abençoando, ou o sentido de abençoar. Quando também nós olhamos esse sentido que está dentro do conceito bíblico, é encontrado em 1 Reis, capítulo 21 e verso 10, que também não é o sentido amaldiçoar, mas também o sentido de abençoar. Olha só que interessante. E a palavra abençoar, na questão da palavra amaldiçoar, né, aparece na Bíblia mais de 330 vezes a palavra abençoar. Então, provavelmente, a palavra que foi utilizada é abençoar. Só parece essa, que é a única palavra que corresponde a amaldiçoar, mas realmente está ali aplicada pelos copistas. E assim era quando os dois dos seus banquetes ter na madrugada e oferecia. E assim era quando os dias de seus banquetes terminavam e enviava. Jó os santificava e se levantava na madrugada e oferecia oferta queimada de acordo com números, como todo o número de todos eles, porque já dizia, pode ser que os meus filhos tentaram pecar e amaldiçoar a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Então veja bem, você pode ver aqui que você vai ver o verbo abençoar a Deus, não amaldiçoar. Quarto ponto de vista, a palavra valto, mele, ló, este quer dizer no sentido que a mulher falou. E disse ele à sua mulher, ainda está firme em a tua integridade? Então abençoa, louva e bendiz a Deus e morre. Olha só que interessante. Então, quando nós olhamos os originais da questão bíblica, a gente já começa a entender. Quando a gente vê a palavra Barek, Elohim, Vamut, que significa abençoa e louva e bendiz ao seu Deus, e morre no original da Bíblia. O louvor a Deus e morrer. Discrepância no textos que nós lemos que ela amaldiçoou Deus. Jamais ninguém poderia amaldiçoar Deus. Houve um erro de tradução e também um erro dos copistas que colocaram errado a escrita. Quinto ponto de vista. O que realmente Jó disse para a mulher quando ela disse abençoa este Deus, ou bendiz este Deus, louva este Deus e morre. E o que realmente também Jó disse para a sua mulher. Disse ela, como fala insensata assim. Essa pronúncia está no verso 10 do capítulo 2. De fato que a mulher de Jó
mandou abençoar a Deus porque ele regia de forma tão aspéria ao ponto de comparar ela como uma doida e louca. Doida e louca. Agora, olha só que interessante. Realmente é o que Jó disse àquela mulher. Ela sempre que aparecia em uma palavra de amaldiçoar ligada a Deus, e ele tomava liberdade de corrigir o texto e no lugar da palavra maldição, escreviam bênção. Então, quando ele vai falar com a sua mulher, ele cita, dizendo assim Jó, e disse Jó a ela, como fala uma insensata, é assim que você fala. Olha só que interessante. E quando nós vamos olhar a questão da mulher insensata, é no sentido que a mulher está louca, que a mulher está doida, mas não é que ela está doida. Ele viu que realmente ela fala de uma forma de abençoar na situação que ele está. Então, olha só, Jó tinha uma mulher que nem ele imaginava de ser tão fiel no meio das diversidades. Então, está aí a questão da prova e da evidência que quando a mulher abençoa Jó, Jó diz como uma mulher insensata. Uma mulher que entende o que está acontecendo, tudo aquilo ao seu redor, e diz, abençoa o seu Deus, e morre. Então ele disse, assim disse ela, e assim disse ele a ela, falando como uma insensata, uma mulher insensata. Então, olha só que coisa tremenda e terrível. Então, toma posse dessa mensagem, da explicação do texto de Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. Shalom Aleikum, Maleikum Salah para todos.